começando esse final de semana, finalizando essa semana, para você que nos acompanha aqui no nosso programa NPTV Notícias, toda sexta-feira a gente traz para você, o Momento de Fé, aqui na tela do nosso programa, tá ok? E hoje, o pastor José Antônio deixou registrado pra gente uma mensagem de conforto em meio a essa pandemia que a gente tem passado, não é verdade? Corações apertados, né? Um momento de fé aqui no nosso programa NPTV Notícias, com uma mensagem para confortar o seu coração, tá? Logo após, a gente dá sequência nas notícias e informações com exclusividade para você aqui na tela do nosso programa NPTV Notícias. E fique conectado com a gente porque tem bastante notícia hoje. Agora para você, Momento de Fé. Olá, muito boa noite. É uma alegria falar com você que está aí ligadinho na programação da NPTV. Sou José Antônio, pastor da Metodista Central aqui de Santo Antônio da Platina. Esse é um momento de fé, momento de compartilhar uma palavra de esperança, a palavra de Deus ao seu coração. Eu quero compartilhar com você uma mensagem que se encontra no livro do profeta Naum, capítulo 1, verso 7. Se você tem a facilidade de ter uma Bíblia em suas mãos aí ou no seu celular, fique à vontade para pegar o texto bíblico. O texto diz assim, profeta Naum, capítulo 1, verso 7. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Olha só que palavra. O Senhor é bom, o Senhor protege, é um refúgio, para aqueles que nele confiam. Ele conhece aqueles que buscam a Ele. Sabe, nós estamos vivendo um momento muito delicado na história da humanidade. Estamos vivendo um tempo de muita incerteza, de muita dor, de muito sofrimento, de muitas perdas. A realidade é que a palavra de Deus sempre nos alertou para isso. O Senhor Jesus já disse, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João capítulo 16, verso 33, ele vai falar sobre isso. Jesus estava alertando ali sobre a vinda do Espírito Santo para nos consolar, para nos animar. Então, o Senhor sempre deixou claro para mim e para você. Nesse texto do profeta Naum, ele diz para mim e para você que Ele é um Deus bom. Ele é um Deus que exala a bondade. Essa é uma das virtudes e atributos mais poderosos de Deus, a sua bondade. Pois através da bondade de Deus, nós então podemos viver a misericórdia dEle, a fidelidade dEle, a justiça dEle. Então, em tempos de luta, em tempos de adversidades, busque viver a vontade de Deus. Busque viver a bondade de Deus. O Salmo 136, verso 1, vai dizer o seguinte: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque o seu amor dura para sempre. Salmo 136, verso 1. Então, que eu e você possamos viver a bondade do Senhor Deus, esse atributo de Deus. É um desejo de Deus que possamos, em meio às lutas, em meio às adversidades, viver a bondade dEle. Um dos grandes desafios é, em meio às lutas, em meio às adversidades, nós olharmos com o olhar de Deus. E Deus sempre tem um olhar de bondade para conosco. A bondade de Deus, ela é expressada na sua vontade. E a sua vontade é boa, perfeita e agradável, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 12, verso 1 e 2. Então eu quero dizer para você, Deus é um Deus bom. Busque viver a bondade de Deus. Um outro atributo que o profeta vai dizer para mim e para você aqui, outra virtude, é que Deus é uma fortaleza no dia da angústia. Sabe, Deus ele se revela como um Deus que protege, um Deus que cuida. E Ele não nos isenta de situações adversas. O Salmo 46, verso 1 fala assim que Ele é o nosso socorro bem presente no momento das adversidades, no momento da angústia. Busque a bondade do Senhor, busque o refúgio do Senhor Deus.
Esse texto é um texto muito rico, porque ele fala assim que no dia da angústia, nenhum de nós estamos isentos de viver um dia de angústia. Mas uma coisa é certa, que no dia da angústia, Deus se revela como refúgio para mim e para você. Então busque no Senhor esse amparo, esse refúgio, para que você possa passar por esse dia da angústia e viver a bondade de Deus. Um outro atributo de Deus aqui em Naum, capítulo 1, verso 7, fala assim que Ele é um Deus que conhece os que nele se refugiam. Deus, Ele conhece o meu e o teu coração. Ele sabe o quanto nós precisamos da bondade dEle, Ele sabe o quanto nós precisamos nos refugiar nele. Então, a minha direção para a tua vida é que você possa deixar o Senhor conhecer você mais e mais, e que você busque conhecê-lo mais e mais através da palavra de Deus, através de uma oração. Sabe, tem uma frase que diz assim que a oração atinge lugares que nós jamais poderíamos estar. Ela vai onde nós não podemos ir. Ela vai num leito de hospital, ela pode entrar num presídio, ela pode entrar num outro país, ela pode entrar em qualquer situação. Então ore, busque o Senhor, busque para que Ele te conheça e que você o conheça ainda mais e mais. Sabe, conhecer ao Senhor é uma expressão de intimidade, e o Senhor, Ele conhece os que nele se refugiam. Então essa era a palavra de Deus que eu gostaria de entregar para você, deixar com você, compartilhar com você nesse momento de fé aqui neste canal NPTV. Que você creia neste Deus que é um Deus bom, que você viva essa bondade, que você creia e desfrute de um Deus que se revela para mim e para você como um Deus de fortaleza. Se refugie nele e busque conhecê-lo, porque conhecendo o Senhor, eu e você podemos nos conhecer melhor, e assim nós podemos viver cada dia mais e mais a graça, a bondade e a fortaleza dele. Amém? Que Deus te abençoe. Quero te convidar, nossos cultos aqui, terça-feira às 19 horas, no domingo às 11 da manhã, às 18h30, nós temos o nosso domingo, nosso momento de culto aos domingos, culto da Rede Jovem, todo sábado às 18h30 também. Que você tenha uma excelente noite, um bom descanso e que Deus te abençoe cada dia mais e mais. Um abraço.